Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre, o propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta quinta-feira. Nós estamos aí na primeira semana de junho, trazendo para você reflexões sobre o livro de Salmos. E eu tenho certeza que você tem sido abençoado por cada porção que nós refletimos aqui no Acordando para o Propósito. A semana ainda não acabou, ainda tem surpresas, boas surpresas de Deus para a tua vida. E se você quer acompanhar diariamente o Acordando para o Propósito, 6 e 7 da manhã. Ah, pastor, não consigo acompanhar às 6 e 7 da manhã. Não tem problema. Durante o dia, você reserva um momento que você tem a possibilidade de estar aqui assistindo o Acordando para o Propósito. Para isso, eu peço que você se inscreva no canal. Olha, faz aí um esforço de você recomendar o nosso canal para outras pessoas, tá bom? Se cada um inscrito aqui no nosso canal fizer esse esforço, cada pessoa que está aqui nos acompanhando fizer esse esforço, nós vamos multiplicar a mensagem do ensino bíblico aqui através do Acordando para o Propósito, porque aqui, como que eu digo, nós estudamos a palavra de maneira simples, de maneira palpável, que você pode compreender. Nós não trazemos aqui ensinamentos para dificultar o seu entendimento, pelo contrário, são ensinamentos para poder elucidar, refletir acerca da palavra de Deus, tá bom? Então faça isso, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, mas também não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Principalmente a sua curtida e o seu comentário ajuda muito na interação, o entendimento do YouTube para com a sua interação e validação do conteúdo. Eu sei que muitas pessoas assistem até fazendo outras coisas e às vezes não param para poder fazer um comentário. Mas se você tiver uma disponibilidade em algum momento, pare, até veja outros programas que você assistiu, que você gostou, vai lá, deixe seu comentário. Olha, eu acompanho todo dia. Olha, tem sido bênção para a minha vida, porque eu recebo, às vezes, alguns testemunhos de pessoas que nos acompanham, mandam até mensagem via WhatsApp nos nossos grupos, que, aliás, aqui na descrição tem o link do nosso grupo para você receber o link diariamente. Então, faça isso nos comentários também, tá bom? Vai ser um prazer poder ler o teu comentário. Na medida do possível, a gente está sempre respondendo os comentários aqui para poder nós interagirmos, tá? Olha só, no mês de junho, como eu falei, nós estamos refletindo sobre salmos. Cada salmo traz cada detalhe maravilhoso da interação dos salmistas com Deus, ali as expressões de seu interior, de seus pensamentos, das suas súplicas, das suas orações e muitos ensinamentos para nossas vidas. Às vezes, coisas que nós temos passado ou que estamos vivendo na nossa própria vida, nós aprendemos aqui com os salmistas. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 5. Salmo de número 5. A gente vai ler aqui alguns versos desse salmo. O salmo que é sempre relacionado a um cântico. Aqui o salmo ele tem uma estrutura de fato poética. Por isso é muito legal você ler salmo. Eu não sei, talvez pode ter alguém que está nos acompanhando que está começando agora na caminhada da fé e que está começando a ler a Bíblia. Olha que maravilha. O livro de Salmos é muito importante para poder você ter um entendimento. Ele tem ali uma linguagem de fácil compreensão e que certamente vai te ajudar muito em temáticas espirituais. Veja só, por exemplo, aqui, Salmo de número 5, nós vamos ler aqui os primeiros versos para poder você aprender aqui uma lição para a tua vida e para você ter fé, compreender isso e ter fé que isso é aplicável sim na tua vida. Veja, Salmo de número 5, a partir do verso de número 1. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, ó Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Somente esses 3 versos aqui. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta o meu grito de socorro, meu Rei, meu Deus, pois é de ti que imploro. De manhã
ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. O Salmo de número 5, ele fala sobre a ideia de nós falarmos e Deus escutar. Você sabe que o Senhor, ele possui um atributo chamado onisciência. O que é onisciência? Deus, ele tem o conhecimento de tudo. A onisciência faz com que Deus tenha o conhecimento de tudo, inclusive dos seus pensamentos. Você sabia disso? A onisciência de Deus possibilita que Deus saiba dos nossos pensamentos antes mesmo de nós termos os nossos pensamentos. Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque você imagina o nível de conhecimento que Deus tem acerca de nossas vidas. Deus tem um conhecimento profundo de cada detalhe das nossas vidas. Portanto, quando você pensar em alguma coisa, lembre-se, Deus já sabia que você ia pensar isso. Só que quando você lê aqui o Salmo, veja, escuta, Senhor, as minhas palavras. Por que o salmista, ele se expressa dessa forma? É simples. Por mais que nós venhamos entender a onisciência de Deus, nós, enquanto seres humanos, e temos as nossas limitações, a nossa ótica de que nós estamos sendo compreendidos é através da audição de alguém ou através de algum meio de comunicação. Na nossa cabeça, na nossa mente humana ilimitada, a possibilidade de comunicação ela está por algumas vias, seja por uma gesticulação, por alguma comunicação gestual, ou seja por alguma comunicação que venha a ter uma emissão de som. Por exemplo, você acha que num trânsito, um carro que buzina de maneira constante para um carro que está à frente, isso tem um significado no trânsito. É uma emissão sonora que diz claramente que o carro de trás está querendo passar, ou ainda, dependendo da quantidade ou repetição desse som da buzina, pode ser algum alerta para algum dos carros que estão à frente. Então, veja, o ser humano ele decodifica sons, decodifica gestos como meios de comunicação. Agora, Deus não. Deus ele está para além disso. Deus ele se comunica até mesmo pelos nossos pensamentos. Aquele ditado que fala assim, olha, essa pessoa ela tem uma percepção tão grande que parece que ela lê pensamentos. Você já ouviu falar isso? Uma pessoa que tem muito discernimento, muita percepção de ambiente, muita percepção de acontecimentos. Você fala assim, olha, essa pessoa parece que lê até pensamento. Por quê? Fala de um discernimento muito aguçado. Agora, olha para a ótica daquilo que é o atributo de Deus, onisciência, todo o conhecimento. Deus tem todo o conhecimento, toda a ciência está ao alcance de Deus. Ele é o Deus criador, ele é um Deus onisciente. É um atributo de Deus que nós chamamos de atributo não comunicável. Nós temos alguma ciência? Temos algum conhecimento? Temos. Todo o conhecimento somente Deus. Eu digo que os atributos comunicáveis que Deus ele permite que nós usufruamos dele, eu digo assim, ó, tudo que Deus ponderou dele para dar ao ser humano foi maravilhoso. Ele só nos deu aquilo que tornaríamos nós próprio Deus. Então, o que é próprio dele, o que é exclusivo, são os atributos incomunicáveis. Onisciência, onipresença, todo o poder, o Deus, enquanto todo-poderoso, ele é detentor de uma totalidade, seja de conhecimento, de poder, de presença, de transitar como Senhor do tempo, ele não está vinculado ao tempo do ser humano. Então, veja, o Salmo fala, escuta, Senhor, as minhas palavras. Isso é um anseio do salmista no sentido de que, Senhor, escuta as minhas palavras, como se Deus não tivesse percepção, porque revela aqui a natureza humana. Considera o meu gemer, isso é, Senhor, atenta para aquilo que eu estou passando, atenta para aquilo que eu estou falando acerca do meu sofrimento. Agora, por que é importante isso daqui? Não por causa do fato de Deus ele ter todo o conhecimento e ciência,
que ele não se interessa que nós venhamos nos relacionar com ele através desses meios também decodificados pelo ser humano. Emissão sonora, seja fala, seja algum outro tipo de manifestação sonora, ou através de gestos, ok? Eu digo assim sempre, olha, a oração, como é que é a oração? A oração tem várias maneiras de orar, mas a expressão da oração pode ser de joelho, pode ser se lançando ao solo em maneira de rendição. Olha, tem muitas maneiras de você orar, posições diferentes. O fato é, Deus escuta de qualquer forma. Agora, há uma exemplificação na própria Bíblia que toda essa parte de expressão ela tem um significado de dar ênfase àquilo que nós estamos sentindo no nosso interior. Então o salmista fala: atenta para o meu grito de socorro, ok? Considera o meu gemer. Isso é, eu estou sentindo dor, seja uma dor na alma, uma dor interior, uma questão psicológica. Isso aqui vai para além da questão do corpo. Então aqui o salmista reconhecendo: meu rei e meu Deus, atenta para o meu gemer, atenta para a minha dor, escuta, atenta para o meu grito de socorro, porque aqui é uma maneira de implorar a atenção de Deus, ok? Então aqui é uma ênfase que o ser humano tem todo o sentido de fazer isso diante de Deus. Mas qual é o cerne daqui que eu quero que você aprenda hoje para nós ratificarmos aqui a nossa reflexão? O salmista diz: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. Isso é, o salmista, ele começa o dia falando com Deus. Isso é muito importante. Quando você está aqui no Acordando para o Propósito, diariamente, refletir na palavra, talvez é um momento que você inicia o dia apresentando diante de Deus uma demanda, apresentando diante de Deus a sua gratidão. Isso é importante. Então faça como salmista: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. Eu digo que clamar é diferente de orar. Clamar é diferente de orar. Pensa na oração? Oração tem a ver com uma correlação à oratória, com a emissão de som através do aparelho que é um aparelho fonador, um aparelho que reproduz som, a boca, a garganta, a face toda trabalha para que nós venhamos emitir algum tipo de som. Aí a oração ela tem a ver com isso. É a atitude ou a ação que dá cabo à emissão sonora que nós podemos nos comunicar. Agora, o clamor. O clamor, ele tem a ver com a oratória, tem a ver com falar, com a emissão de som? Tem. Só que é uma ênfase, é mais enfático, é enérgico. Então, veja, clamar é diferente de orar. Então, o salmista aqui, ele começa o dia não somente orando, mas fala assim, ó: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. Veja, fala de oração, fala de clamor. Fala de fala enérgica, mas fala também de um momento de oração. E aí o melhor de tudo aqui, é o seguinte: talvez você pense assim, pastor, eu tenho orado muito, eu tenho clamado ao Senhor por uma questão da minha vida. Tá bom, mas você tem feito isso aqui que o salmista faz? E aguardo com esperança. O segredo aqui é somente treinar a paciência diante de Deus mediante uma circunstância diversa da sua vida? Não. Aqui está para além disso. Aguardo com esperança. Sabe o que é isso? É aguardar e ter paciência e, principalmente, confiança naquilo que o Senhor é capaz de fazer diante daquela demanda que você apresentou através de um clamor. Eu não sei qual é o teu pedido hoje de oração. Você sabe que quinta-feira nós abrimos aqui a oportunidade para você colocar nos comentários um pedido de oração. Amanhã, sexta-feira, nós vamos clamar a Deus aqui no Acordando para o Propósito. Clamar a Deus. Nós vamos orar de maneira mais enfática do que o habitual que nós oramos aqui. Sabe por causa de quê? Porque nós vamos colocar diante de Deus
aquilo que é uma demanda para a sua vida, que você vai colocar aqui nos comentários. E nós vamos apresentar em clamor na sexta-feira ao Senhor. E nós vamos não somente apresentar, nós vamos confiar, porque a palavra diz que o salmista aguarda com esperança. Quem espera, espera porque confia. A esperança, ela está para além de alguém cruzar os braços, no sentido de esperar. Esperança, de esperançar. Uma atitude de confiança para poder aguardar o tempo e a hora de Deus realizar ou Deus responder acerca de um clamor. Então, coloque a sua oração aqui, porque amanhã nós vamos estar orando. Hoje nós vamos fazer aqui a nossa oração diária, que nós fazemos, e amanhã nós vamos clamar pelo teu pedido de oração. Não deixe de apresentar diante de Deus a sua oração, seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso programa de hoje, do Acordando para o Propósito. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela possibilidade de ter acesso ao teu trono, de poder orar a ti, clamar a ti, que neste dia, nesta quinta-feira, tu venha nos abençoar. Abençoa teus filhos, abençoa cada um aqui que representa uma família, que representa um casamento. Senhor, que tu venha trazer respostas aos teus filhos, que eles possam crer e confiar nesta palavra, que eles possam colocar aqui os pedidos de oração, porque amanhã nós vamos clamar a ti, crendo na plena resposta, que eles vão entender, que eles vão aguardar com esperança em ti. Aguardar com esperança é esperar com toda a crença que tu irá responder, com toda a confiança e fé de que tu trará o tempo certo a resposta. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que nos acompanhou, não esqueça de deixar o teu comentário e de também deixar o teu pedido de oração, porque amanhã nós vamos estar aqui dando sequência no Acordando para o Propósito. A semana ainda não acabou, tem resposta de Deus a caminho para a sua vida. Olha, aguarde com esperança, aguarde com esperança, fortaleça seu coração na palavra de Deus. Olha o que a palavra está dizendo, aguarde com esperança. Eu tenho certeza que você sabe, e eu também sei, é difícil esperar, é difícil demais aguardar algumas coisas, mas se nós exercitarmos a esperança no Senhor, certamente chegará o dia que Ele nos responderá ao seu modo, e ao modo do Senhor é a melhor maneira para nossas vidas. Um forte abraço e até amanhã.